Efésios capítulo 3, versículos de 14 a 21. Assim nos diz o texto da Escritura: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Nos diz a Escritura no versículo 14: Por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Querido Deus, nós agradecemos a Ti, porque a Tua glória se manifesta através da Tua palavra, e é ela mesma que nos conduz pelo Espírito à pessoa de Cristo, na qual tudo aquilo que concerne ao Senhor foi revelado a cada um de nós. E obrigado porque podemos conhecê-lo, porque podemos fazê-lo conhecido, e que em mais este momento de exposição da Tua palavra, Ele seja glorificado em nós, seja, Deus, anunciado, e seja servido a Ele também continuar a santificar e a salvar vidas. É o que nós pedimos, para que não somente hoje, mas enquanto as portas da Tua igreja estiverem abertas, que a mensagem do Evangelho alcance corações, seja fielmente pregada, porque sabemos que Tu podes fazer infinitamente mais do que o que nós pedimos ou pensamos. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, e que mais uma vez o Teu Espírito possa nos falar, nos edificar e nos confirmar na fé. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, falar a respeito da igreja é sempre falar do alvo mais elevado que nós encontramos na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em todas as suas cartas do Novo Testamento, em especial nesta aqui, onde ele fala a respeito do propósito de Deus sendo a igreja, me faz pensar que todas as vezes que lemos textos como esse que nós temos aqui diante de nós, nós temos que saber que nós estamos nos deparando com algo grandioso. Porque aqui não basta dizer simplesmente que Deus tem um propósito grandioso para a igreja. Não basta dizer que nós temos que buscar do Senhor qual é o propósito dele para a igreja. Mas aqui, com essas palavras e com toda a tese que Paulo desenvolve, já desde o primeiro capítulo de Efésios, nós ficamos sabendo que o propósito de Deus é a igreja. O propósito de Deus é edificar a sua igreja. E Ele faz isto, porque é exatamente assim que o apóstolo Paulo encerra essa oração nos versículos 20 e 21. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós estamos pedindo. Então nós temos a certeza que o projeto de edificar igrejas é de Deus. O fato de existirem igrejas se deve à atuação do poder de Deus nessa terra, porque senão não existiriam igrejas, porque senão não haveria motivo para que nós pudéssemos pregar o Evangelho. A igreja não é uma construção ou uma instituição de homens, a igreja é de Deus. E pelo fato de a igreja ser de Deus, Paulo ora por ela em vários momentos, manifestando uma visão triunfante a respeito da igreja. E eu gosto de olhar para esse lado,
Porque quando nós observamos, ou mesmo emitimos opiniões a respeito da igreja, é bem provável que às vezes nós até mesmo gostemos quando alguém vem e denuncia alguma coisa sobre a igreja, ou está dizendo que a igreja corre perigo, ou vai acabar. Mesmo na Igreja Presbiteriana do Brasil, aqueles que têm mais experiência, vão se lembrar que muita gente já tem profetizado o fim da Igreja Presbiteriana do Brasil já faz muito tempo. Porque a igreja não renova, porque a igreja tem uma tradição da qual ela não se livra, e como se isso fosse um grande problema, e é por isso que nós não progredimos e não progredimos. Agora, quando nós observamos o que Paulo pensa e inaugura nas suas cartas a respeito da igreja, em termos de pensamento, nós estamos vendo outra coisa. Nós não estamos vendo uma comunidade minguando. Nós não estamos vendo uma instituição histórica perdendo a sua força, mas nós estamos vendo Deus se movendo através da igreja. E é por essa razão que Paulo deixa claro que ele está se colocando de joelhos diante do Pai, de acordo com o que nós encontramos no versículo 14. E eu quero lhes dizer que não é só isso que Paulo fez. Nós estamos focando a passagem na qual Paulo está orando pela igreja. E é exatamente esse o meu objetivo aqui nessa noite, ainda que de maneira mais breve. O meu objetivo aqui é falar a respeito da oração que Paulo faz a respeito da igreja. Mas veja, Paulo não simplesmente ora pela igreja. Paulo é extremamente devotado à causa da igreja, e ele deixa isso claro já no capítulo 3, no versículo 1. Veja que essa expressão "por esta causa", que aparece no versículo 14, se repete no primeiro versículo, e ele fala: "Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus." Paulo está se entregando pela causa da igreja. E ele faz isso porque ele tem certeza que esse projeto irá se concretizar. Nós não lutamos e não temos força para deter a mão de Deus a respeito da igreja. E a causa específica que Paulo está colocando aqui é exatamente a que ele descreve. Se você voltar aqui alguns versículos mais para trás, você vai ver que no capítulo 2, no versículo 13, ele está dizendo assim: "Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo." E aí ele continua no versículo 14: "Ele é a nossa paz. E de ambos", e aqui obviamente Paulo tem em mente a distinção entre judeus e os gentios, aqueles que não nasceram no povo de Israel, mas que receberam a pregação do evangelho, que receberam a lei, e ele diz que de ambos ele fez quantos? O que diz aí? Capítulo 2, versículo 14: "Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um." E ele fala aqui: "E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz." Então observe que o apóstolo Paulo, quando se refere à igreja e quando ele especifica aqui esta causa, ele está dizendo o progresso de Cristo em salvar judeus e em salvar gentios por meio da obra na cruz. Essa é a causa pela qual Paulo está orando e que ele considera que vai ser realizada. E eu gostaria de poder, com base nesses versículos que nós lemos, falar a respeito dos motivos pelos quais Paulo ora pela causa da igreja. O que Paulo quer que continue sendo visto diante da igreja? E aqui, irmãos, me permitam dizer que Paulo não está orando por um avivamento, mas Paulo está orando pela continuidade da obra. Ou seja, para ele essa obra nunca parou e nunca vai parar. Para Paulo a igreja não se detém. Para Paulo, a igreja não se impede de poder cumprir os seus planos. Ele não contempla essa possibilidade. E todas as vezes que você se pôr a estudar sobre esse tema na Escritura, você vai perceber que a igreja é sempre uma comunidade triunfante, e não uma comunidade que tem problemas diversos. Ela tem problemas, sim, ela tem. Mas a grande questão que nós nunca podemos deixar de contemplar nas nossas mentes é que o dono da igreja é Cristo. E por essa razão, ele ora aqui por 3 causas, e eu quero identificar essas causas de acordo com 3 verbos que estão aí
contidos nos versículos de 14 a 21. O versículo 16 é o primeiro, o versículo 17 é o segundo, e os versículos 18 e 19 são o terceiro. Veja que o apóstolo Paulo está pedindo, em primeiro lugar, no versículo 16, que segundo a riqueza da sua glória, o próprio Deus conceda à igreja o quê? Que sejais fortalecidos com poder. Essa é a primeira causa pela qual Paulo está orando, para que Deus fortaleça a igreja com poder. E esse poder aqui tem duas fontes em especial. O versículo 16 fala que esse poder vem segundo a riqueza da sua glória e ao mesmo tempo mediante o seu espírito no homem interior. Essas duas afirmações fazem com que nós tenhamos uma só resposta. Da onde vem o poder de Deus que habita na igreja e que fortalece a igreja? Da onde esse poder vem? E de que tipo de poder o apóstolo Paulo está falando? Porque, obviamente, se nós observarmos o contexto próximo aqui, nós acabamos de dizer que no versículo 1 do capítulo 3, Paulo era um prisioneiro. Então, obviamente, o poder ao qual Paulo se referia não era o poder de se libertar de cadeias ou de problemas. Não era o poder de mudar as circunstâncias no estalar de dedos. Com certeza não. Mas o poder de continuar crendo que Deus pode salvar, que Deus ainda é capaz de salvar, ainda que nós vivamos num contexto de oposição, ainda que nós vivamos num contexto de dificuldade. E a igreja sempre viveu um contexto de dificuldade. Por quê? Porque a dificuldade em questão aqui é explicada exatamente a partir da fonte do poder. Veja, por exemplo, que lá no capítulo 1, no versículo 19, ele vai mencionar esse poder por dois momentos no mesmo versículo. Ele diz aqui, no capítulo 1, versículo 19, qual a suprema grandeza do seu poder, observe a continuidade, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual, ou seja, o poder, ele exerceu em Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma referência exata à obra de Cristo, à obra do Espírito, à obra de Deus em ressuscitar Cristo dentre os mortos e garantir a continuidade da obra de salvação. Em outros momentos, o apóstolo Paulo vai falar, por exemplo, aos romanos, também já no fim da sua vida, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação. Ou seja, o que o apóstolo Paulo ora para que a igreja seja fortalecida com esse poder é para que ela continue crendo de que ela conseguirá ainda ver pessoas sendo alcançadas pela mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo ora para que a igreja jamais duvide de que esse poder que nós acabamos de cantar, que é poderoso para salvar, vai continuar salvando por meio da igreja. E nós manifestamos esse poder, a partir aqui o apóstolo Paulo faz uma menção ao Espírito Santo e à glória de Deus, porque ele tem em mente que esses são dois temas principais da mensagem do Evangelho. Nós não somos unidos em Cristo Jesus apenas em momentos como este, onde nós estamos reunidos para fazer a mesma coisa. Mas a ideia do apóstolo Paulo é que a comunhão da igreja é fortalecida e é criada através dessa busca pela salvação. Nós abrimos igrejas para as pessoas se transformarem, gente. Nós não abrimos igreja para as pessoas começarem a selecioná-las de acordo com a sua faixa etária, de acordo com a sua capacidade intelectual ou social. Porque esse é um grande mal que nós observamos entre os não salvos e que causa escândalo na igreja de Cristo. Nós começamos a selecionar a igreja a partir do que ela pode oferecer, a partir da sua disposição litúrgica, a partir do seu gosto musical, a partir das pessoas que estão ali. E não é isso que deve nortear cada um de nós a sermos unidos. A obra de Cristo nos une porque ela produz em nós os mesmos efeitos. E é por isso que o apóstolo Paulo fala do Espírito. Ou seja, se o Espírito Santo está sobre você, ele produz a mesma coisa, sempre. E o que é que ele produz aqui? Ele produz um apego, uma paixão pela glória de Deus.
A glória de Deus é um assunto muito amplo na Escritura. Me falta tempo aqui para poder discorrer mais sobre isso. Mas apenas para vocês terem ideia. Eu tenho uma definição pessoal para a glória de Deus que é interessante. Não porque ela é minha, mas porque quando a gente pesquisa um pouquinho a Bíblia, você vai perceber, principalmente no Antigo Testamento, que às vezes a presença de Deus estava no tabernáculo por meio da fumaça do Santo dos Santos, mas a sua glória não estava em todos os momentos. Então, é incorreto nesse ponto de vista associar a glória de Deus à presença de Deus. São duas coisas totalmente diferentes. Eu entendo que quando você observa no Antigo Testamento, além de Deus derramando a sua presença no templo com a fumaça, ele também aproximando as pessoas de um brilho especial na sua face, que é causado apenas quando nós estamos obedecendo a sua lei. A glória de Deus expressa uma particularidade do seu ser, que é o seu contentamento. Ou seja, a glória de Deus só acontece, só se manifesta onde Deus está contente. E é exatamente por isso que eu creio que essa oração de Paulo é preciosa. Porque Paulo ora por pessoas que se prestem a agradar a Deus. Paulo ora por uma comunidade dedicada à glória de Deus. Inclusive, para quem quer pesquisar mais sobre esse assunto, eu não conheço outra fonte melhor do que os livros dos puritanos. Mas se você talvez não tenha acesso a livros de Jonathan Edwards, ou mesmo de João Calvino, que era alguém que escreveu muito sobre isso, eu recomendo que você leia uma obra chamada O Sorriso Escondido de Deus. É uma biografia que John Piper escreveu sobre Jonathan Edwards. E a ideia de um sorriso escondido de Deus, às vezes pode parecer, na nossa cultura, algo místico, né? É porque a gente tem que ter uma intimidade com Deus no lugar secreto, porque daí a gente vê uma coisa que quase ninguém vê. Esqueça esse tipo de coisa. Tire da sua cabeça que intimidade é você e Deus sozinho num lugar, não o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que... Olha como essas coisas são interessantes. Às vezes a gente acha que a nossa intimidade com Deus é um negócio tão pessoal que ninguém pode dizer que nós estamos fazendo de maneira errada. Mas o que você acabou de ler aqui em Efésios? Capítulo 2, versículo 14. Ele, Cristo, é a nossa paz, e de ambos, de pessoas que são totalmente diferentes em classe social, em pensamento, em cosmovisão, em interpretação do mundo, de ambos, a Bíblia diz, ele fez um. Então aqui não é uma questão de você procurar sozinho, mas é uma questão de você perceber os mesmos efeitos em outras pessoas. Esse é o motivo pelo qual Paulo orava. Quem crê em Deus, ainda que você esteja num contexto totalmente diferente, culturalmente, socialmente, você vai buscar a mesma coisa. O que é que você vai buscar? Agradar a Deus. É isso que nos une, queridos. Porque quando a gente promove eventos como esse, a gente sabe que a gente pode contar com a presença e com a amizade das igrejas que a gente tem. Como é bom a gente ter amizades fora do nosso círculo, mas isso não quer dizer que a gente tem amizade com todos. E se você for começar a perguntar para você mesmo sobre aonde estão as suas amizades, você vai perceber uma coisa: você só tem amizade com quem pensa como você. Você projeta a sua maneira de pensar nos outros, para você dizer assim, eu posso ser amigo dele, porque ele pensa como eu. Agora a igreja é o lugar onde um milagre acontece. O milagre é onde pessoas que pensam diferente, porque são diferentes, se tornam um só corpo. E esse para mim tem sido o grande problema da maneira das pessoas pensarem em igreja atualmente. Nós estamos tentando adaptar o nosso gosto às coisas que nós encontramos na igreja que a gente quer. Então, se você gosta de música, procure uma igreja que tem música. Se você não gosta, procure uma igreja que não tem. Se você gosta de sermões curtos, procure pastores que pregam um pouco, e aí vai ser difícil você achar. Mas talvez você encontre. E hoje, na era do YouTube, é muito interessante porque a gente percebe também que as pessoas têm se alimentado de bom material. E aqui é lógico, se você ouve o Augusto Nicodemos, se você ouve o Hernandes, se você ouve o Felipe Fontes, se você ouve todos esses caras bons que a gente tem na IPB,
Houve também os caras que não são brasileiros, como John Piper, como Paul Washer, e esses dois para mim, é sucesso quando você começar a ouvir. Quando você começa a se alimentar desse material, às vezes você começa também a perceber que você começa a se distanciar um pouquinho das demais realidades e você se esquece que você também tem um pastor, que pode não ser o Augusto Nicodemos, e que com certeza não é o Augusto Nicodemos, que com certeza não é igual ao John Piper, mas ele foi colocado por Deus como uma autoridade sobre a sua vida. E aí a gente começa a se encher dessas coisas e pensa, então pastor, o senhor falou isso, mas o Augusto Nicodemos outra coisa, e aí, como é que faz? Com quem eu acredito? Não, mas eu estava vendo lá num livro e determinadas coisas e tal, e a gente começa a ver isso. Então, existe um negócio assim, tipo, não, mas eu acho que eu tô num lugar onde talvez a coisa seja tão pequena e eu preciso de um negócio mais substancioso. E aqui eu não estou dizendo que você não deve buscar alimento. Você deve buscar alimento. Mas o ponto é, por que Paulo está orando? Paulo está orando por pessoas, segundo o versículo 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ou seja, se a sua ideia de servir ao Senhor não contempla o que Deus já está fazendo, já está criando, então você não está dentro da igreja de Cristo. Você está fundando a sua igreja, que na verdade é uma seita, né? Você está fundando a igreja e o evangelho segundo o seu ponto de vista. E nenhuma pessoa sozinha é a igreja. Às vezes a gente ouve isso, né? Por que eu preciso ir na igreja? Porque se eu já sou a igreja. Eu quero dizer a você que nada poderia estar mais errado do que esse pensamento. Você é uma pedrinha, que junto com as outras, forma a igreja. Aí, se você é um cara bom, que eu tenho certeza que você é, você talvez esteja com 1 Coríntios 6, 19 e 20 na sua arma para disparar contra o pastor, pensando assim, mas a Bíblia não fala que nós somos templo do Espírito Santo? Sim, vacilão, ela fala. Mas você já observou o contexto? Você já observou que em 1 Coríntios 6, 19 e 20, o que Paulo está dizendo é que você não deve usar o seu corpo para promover o que é escândalo e contrário à lei de Deus, porque o Espírito Santo está em você? Então ele diz, em vez de você usar o seu corpo como uma oferenda aos ídolos, como algo que promove o pecado dentro de você, agora você promove a santidade, porque o Espírito está dentro de você. Aquele texto não fala que você sozinho é a igreja. Aquele texto fala e faz você pensar quem é que domina o seu corpo. Só isso. Não tem nada a ver esse negócio. E é esse o primeiro ponto da oração de Paulo. Que vocês sejam fortalecidos com o poder. Que o evangelho norteie a vida de vocês de uma tal forma que em todos os lugares aconteça sempre a mesma coisa. Pessoas que se dedicam a buscar a glória de Deus mediante o seu Espírito. Gente, uma das coisas mais legais que eu gosto quando a gente tem encontros assim, são as músicas. Eu sempre acredito que as pessoas escolhem exatamente as músicas perfeitas. E por que eu acho isso? Porque, em especial essas aqui, principalmente essas últimas, são músicas que eu já cantei em alguns outros momentos. Eu lembrei, por exemplo, que aquela música Único Caminho já chegou a ser música tema da Congregação Betânia, na época que eu era aspirante lá. Fizemos camiseta com aquilo. Eu acho que a última vez que eu devo ter ouvido essa música deve ter sido algo em torno de 2007, 2008 mesmo. Me Rendo a Ti, todas essas outras coisas que a gente já cantou junto, já ensaiou junto, já fez tudo junto. Mas aí você começa a perceber que a sua filiação com essas pessoas é muito além de um gosto musical igual. Você às vezes percebe que você esteve lá e que você frequentou um lugar e que você talvez hoje esteja num lugar em que você só tem isso em comum com as pessoas e é por isso que você está lá. Não. A palavra de Deus produz convertidos mediante o Espírito Santo no homem interior. A busca da igreja é a busca da santificação. E aí eu lhe pergunto, é isso que você está buscando? Paulo ora por isso. Para que em todos os lugares onde existe uma igreja, existam pessoas santas e que busquem santificação. E aí a união encaixa. Por quê? Porque é o mesmo propósito. Nós somos muito diferentes. Talvez nós difiramos em muitas coisas. Somos muito diferentes em pensamento, em time de futebol, em preferências de comida e assuntos mais sérios. Mas quando nós estamos diante do Evangelho de Jesus Cristo,
A minha vontade e a sua vontade não importam. O que nós queremos é a santificação. É isso que você tem que buscar dentro da sua igreja. É isso que você tem que crer que Deus está fazendo dentro da sua igreja. Paulo ora por isso, que vocês sejam fortalecidos com poder. O segundo ponto da oração de Paulo, o versículo 17 fala assim, que além de sermos fortalecidos com poder, Paulo diz para que Cristo possa habitar no nosso coração pela fé. E aqui não é uma questão simplesmente de convidar Cristo para morar no seu coração. A questão aqui é o seguinte: o que é que Cristo habitando no seu coração provoca em termos práticos? Olha a sequência do versículo. Se Cristo habita no seu coração pela fé, o que acontece com você? Estando vós arraigados, ou seja, unidos por uma mesma raiz, unidos por um laço, arraigados e alicerçados em quê? Em amor. Você já percebeu que o amor só é amor genuíno quando ele é projetado a outro e não a você mesmo? Você já percebeu isso? Porque é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Cristo habitando no nosso coração tem um efeito: nós buscamos outros, nós nos unimos a outros. E talvez um dos males que a gente mais encontre no nosso meio são pessoas que estão buscando pastorear as suas próprias vidas. Elas estão na igreja por causa desses interesses em comum, mas elas não permitem que os aspectos mais internos sejam assim apresentados e tratados pela pregação da palavra de Deus. É muito comum você às vezes levar uma surra tão grande da palavra de Deus que às vezes você pensa: essa doeu tanto que eu acho que eu preciso ficar um pouco sem ir na igreja. Essa é a estratégia do seu coração miserável, pecador, para que você fuja da presença de Deus. A Bíblia nos chama a provar Cristo habitando no nosso coração pela fé, fazendo esse caminho em direção uns aos outros. E veja, se você notar o que vem antes aqui, nos versículos de 1 a 13 do mesmo capítulo, você vai ver que Paulo se declara um prisioneiro de Cristo Jesus, porque ele estava preso. Mas por que Paulo estava preso? Veja o versículo 1 aí: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. E esse é um dos movimentos mais impressionantes que eu creio, porque Paulo, sendo um cidadão romano, sendo um judeu, criado na lei, criado em todos os princípios da lei, Paulo se interessava em fazer com que essas coisas fossem conhecidas por outros. Ele saiu de onde ele estava e ele foi até outros para falar sobre essas coisas. Ele não se declarava alguém que era tão importante ou autossuficiente que ele estava lá sozinho. Mas ele foi em direção a outras pessoas. Ele foi até os gentios e ele foi preso pelos gentios. Por que Paulo fez isso? Pelo amor. Ele diz isso no versículo 1: por amor de vós, gentios. Aí ele repete isso no versículo 17: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então sabe como é que você prova que Cristo está dentro de você? Selecione um amigo seu, que você sabe que ele está pisando na bola, você sabe porque é notório que ele está com uma conduta equivocada, e peça ao Senhor por uma semana, por coragem, para você ir lá e conversar com ele. E aí você vai ver se você tem fé mesmo. Porque pode ser que ao final dessa semana você pense assim: e aí, como é que foi? Deus já respondeu? Ah, então, sabe, rapaz, eu estou buscando a Deus, mas parece que Deus ainda não preparou assim um momento para eu falar. E essa para mim é uma das coisas que prova que às vezes a gente busca ser tão assim zeloso com as coisas, mas a gente, em nome de um zelo tão grande, a gente se torna complexo. Porque a palavra de Deus diz que a evangelização era simples. Os discípulos caminhavam, eles encontravam as pessoas, e eles iam conversando com as pessoas e compartilhavam do evangelho. E uma vez que a gente vive na era das comunicações, comunicar-se com alguém é uma coisa simples. É só você pegar lá o seu celular e procurar lá o zap da pessoa e conversar com ela, mandar uma mensagem para ela. E aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tá tudo certo? E o que eu acho interessante
gente, é que até mesmo nesses momentos, a gente, às vezes, acaba tendo desculpa. Eu juro para vocês que um dia, falando sobre isso, desafiando, eu não lembro que grupo, eu não lembro se era jovem, adolescente, se era escola dominical, eu não lembro. Eu sei que eu estava falando sobre isso, aí uma pessoa me abordou depois da aula, ela falou assim, pastor, mas a gente tem que levar em conta que às vezes a mensagem do WhatsApp, ela incomoda, né? Às vezes a pessoa está ocupada, daí pisca assim o celular, faz um barulhinho, a pessoa tem que parar tudo para responder a minha mensagem. Ah, é difícil isso, né, pastor? Aí eu falei, então tá bom, então liga. Ih, pastor, pior ainda, porque aí ligar a pessoa vai ter... Falei, então não liga não, vai na casa da pessoa, marca um café. Ah, mas é que a nossa vida é tão corrida, né, pastor? E isso é você fazendo muito complexo uma coisa que é simples. Você tem Cristo no seu coração, então você se une a outras pessoas pelo amor. E na verdade, o nosso próprio amor, eu aprendi isso com um professor do mestrado, que é geralmente o principal inimigo que a gente encontra. Porque a gente só consegue amar o nosso semelhante quando a gente projeta nele o amor que a gente tem pela gente mesmo. E aqui eu estou entrando num campo que eu adoro, que é o campo da autoestima, que é o campo da psicologia. Eu adoro isso. A gente tem visto as pessoas falando muito de autoestima, naquele sentido assim de que a pessoa gosta dela mesma, ela tem que gostar dela mesma. Mas eu lhe digo uma coisa, de acordo com a palavra de Deus, todo ser humano gosta de si mesmo. Talvez você se olhe no espelho e não se ache bonito. Mas aí não é uma questão de autoestima, é uma questão de verdade, de honestidade. Não, estou brincando, gente. É uma questão de você olhar para aquilo que é errado. A questão da autoestima não tem a ver com você olhar no espelho e se gostar, em termos assim de aparência. Mas o amor próprio, que eu estou querendo dizer, que a Bíblia diz que você tem, é aquele amor que faz assim. Mas que tipo de riscos que eu corro quando eu vou obedecer a Deus? E se eu for falar com uma pessoa e ela não gostar? Então você não está preocupado com a pessoa, percebeu? Você está preocupado com você. E isso é uma prova de que você se ama, porque você não quer se gastar, porque você não quer se indispor. A gente vai muito no politicamente correto nessa hora, né? Por que eu vou falar com alguém, estragar uma amizade, a pessoa nunca mais fala comigo? Se Cristo habita no seu coração, você está arraigado uns aos outros pelo amor. E sabe o que eu acho interessante? Paulo diz que Cristo habita no nosso coração pela fé. Então assim, se você quer considerar o ensino bíblico de uma maneira assim mais exata, qual é a motivação que você vai ter de sair da sua zona de conforto e ir atrás de uma pessoa a fim de repreendê-la, a fim de admoestá-la, visando a salvação dela? Qual é a única motivação que você tem? A resposta: fé. Você crê que é isso que Deus te manda fazer? Você crê que esse é o mandato de Deus? Então vai! Fé. Percebeu como é simples? Fé. Então, se as coisas começam a ficar maiores no nosso contexto, que nos impedem de ir, então o nosso problema é exatamente esse: falta de fé. Aqui a questão não é milagre, percebeu? Não é se Deus pode ou não pode me dar uma coisa pela qual eu estou orando, mas é se eu vou ou não vou fazer o que eu devo fazer. Isso é fé. E Paulo disse: eu espero que Cristo habite no coração de vocês pela fé, para que vocês parem de amar a si mesmos e passem a amar o próximo. Quer ver uma outra coisa que é bem simples para provar esse último ponto, até que eu mude de ponto? Qual é o mandamento da lei a respeito do próximo mesmo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Percebeu? Do ponto de vista bíblico, o seu auto-amor é uma realidade clara. Então, em vez de você amar a si mesmo, ame o próximo. Simples, não é? Mas é o que a palavra de Deus nos diz. E por fim, gente, qual seria o terceiro ponto dessa oração pela igreja, pela causa da igreja? Os versículos 18 e 19 usam termos que no português são semelhantes, mas no grego, creio, são exatamente iguais. Versículo 18, a fim de poderdes compreender. E versículo 19, e conhecer o amor de Cristo. Perceba que Paulo está chamando a igreja para um exercício que é intelectual, sim. E esse exercício intelectual é feito em dois momentos.
Primeira coisa, o versículo 18 fala que essa compreensão sobre o amor de Deus que nós devemos ter, ela é feita com quem? Veja o que o versículo 18 diz. A fim de poder compreender com todos os santos. Ou seja, sozinho você não vai entender. Sozinho você não vai compreender. E aí Paulo fala aqui qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Aí ele diz que excede todo o entendimento. Aí parece que é um negócio que se contradiz, né? Paulo diz que a gente pode compreender, mas que o amor de Cristo está acima de todo o entendimento. O que Paulo quer dizer com isso? A explicação disso, à luz dos versículos que nós temos aqui, tem a ver com o seguinte: quando você pensa no amor de Deus, você pensa em algo que vai ser vivenciado? Sim. Você pensa em algo que vai ser compreendido? Sim. Mas às vezes nós temos elementos pessoais que são empregados na busca pela compreensão do amor de Deus. Eu vou dar um exemplo para você. Muita gente acha que o amor de Deus é como as pessoas têm dito por aí no quesito tolerância. Ou seja, quem ama, aceita como é. Isso impede você de conhecer o amor de Deus plenamente, porque não é assim que o amor de Deus é. O amor de Deus transforma. O amor de Deus faz você ir até as pessoas para transformá-las e não para elas continuarem como elas estão. É por isso que Paulo está dizendo aqui que ele excede todo entendimento. Porque aqui, Paulo não está pensando que somente pessoas que são muito intelectualmente dotadas é que vão compreender. Paulo está dizendo, esse tipo de recurso não vai conseguir compreender o amor de Deus. Mas é quando você exercê-lo no contexto da igreja, você vai entender tudo isso. E a sua recompensa é, versículo 19, para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus, para que Deus encha vocês com todo o propósito, para que Deus encha vocês dele, para que vocês se tornem mais amorosos, para que vocês vão em direção uns aos outros, para que vocês saibam que é isso. E aqui, gente, John Piper tem um argumento muito interessante sobre essa questão do conhecer. A Bíblia, essa Bíblia que eu tenho, que você tem, é um livro, não é? Como é que a gente consegue compreender aquilo que está dentro de um livro? O que nós temos que fazer? Nós temos que ler o livro. Você gosta de ler? Que vergonha. Mas é assim que a gente é, não é? É por isso que o amor de Deus excede o nosso entendimento. Porque ele está aqui. Ele está aqui. E ele está aqui escrito. Porque Deus aprove ao Senhor, diz a nossa confissão de fé, registrar as suas revelações para que elas não pudessem ser adulteradas. Mas como é que a gente foge disso aqui? Não, mas é que assim, pastor, e olha, gente, se você já ouviu alguém dando esse argumento, você tem a minha permissão para acender uma fogueira e queimar o herege. Algumas pessoas justificam o não apego, o desgosto pelo estudo, porque a Bíblia diz assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quer dizer, o cara usa um texto da Bíblia para dizer que ele não pode ler a Bíblia, que diz isso. É para você ver como é que o coração humano funciona. É por isso que o amor de Deus está acima disso. Porque a única coisa que você tem que fazer para você conhecer o amor de Deus é quando você chega diante de Deus falando assim, Deus, eu não quero mais pensar nada, eu não quero mais concluir nada de mim, eu não quero mais projetar nada meu, eu quero que o Senhor me ensine pela Tua palavra o que eu devo fazer. E aí eu vou conhecer. É quando eu leio um texto da Bíblia e eu penso, opa, isso aqui é a verdade de Deus para a minha vida, eu não posso fugir disso não. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia. Lê mesmo? Quantas vezes por dia, você que lê a Bíblia, mas talvez ache que isso não é, digamos assim, que as pessoas usam a devocional particular para justificar o porquê que elas não vão na igreja, né? Então eu queria saber, quantas vezes você já leu, por exemplo, na sua devocional lá pessoal, na sua casa, sem a igreja, o Salmo 137? Presbiteriano é bom de escola dominical, né? Então, o que está escrito lá no Salmo 137? Salmo 137 se encerra assim, ó Deus, minhas palavras, eu espero que o Senhor pegue os filhos da Babilônia e esmague a cabeça deles contra uma rocha. Por que você acha que a Bíblia tem orações assim?
Quantos de vocês se lembram, por exemplo, do que o autor aos Hebreus fala no capítulo 10, versículo 31? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso faz parte da sua devocional? Ou não? Para você ver. É o nosso entendimento tentando mostrar como que Deus age, como que Deus funciona no seu amor. Toda a plenitude de Deus. Gente, eu já terminei um livro a respeito da pregação de Calvino, John Calvino, nosso pai teológico, que é excelente o livro. E nesse livro, o autor estava defendendo que a maneira de pregar de John Calvino era assim: ele pegava um trecho da Bíblia, um livro da Bíblia, e ele começava a expor esse livro do começo ao fim. É isso que ele fazia. Ele pegava lá, por exemplo, Gênesis, começava em Gênesis 1:1 e ia até o capítulo 50. Falando assim, sistematicamente. E por que ele falava isso? A justificativa dele era a seguinte: para que todo o conselho de Deus seja ensinado e para que nós não fujamos dos temas difíceis. Para que nós não hajamos de maneira a pensar: ah não, isso daqui não tem importância, vamos pular porque é mais importante. É você falando da palavra inspirada de Deus, que tem coisa nela que não é importante. Mas Deus inspirou o cara a escrever aquilo lá. Não, mas aquilo não é importante. Quem é que disse isso? É isso que João Calvino queria evitar. Então, na verdade, era assim: os caras de Genebra chegavam lá na igreja e eles viam João Calvino lá. Inclusive, tem uma história que nesse livro é contada. Quando João Calvino chega em Genebra, porque ele nasceu na França, ele começa a assumir o pastoreio da igreja de Saint-Pierre, ou de São Pedro. E de repente, uma revolta popular acontece na cidade, ele é levado preso e ele é exilado para Estrasburgo. E quando ele volta, 3 anos depois, João Calvino retoma o sermão dele do versículo seguinte. Tamanho era o compromisso dele com essa questão da pregação da palavra. Então, digamos que ele estava pregando lá no Salmo 23, no versículo 2 a galera entrou na igreja, levou ele preso. Quando ele voltou no versículo 3. Dizendo assim: da última vez que nós estávamos falando sobre esse texto, foi dito isso, isso e isso, e agora eu queria continuar. E aí você fala: mas como que Calvino fazia isso? Ora, gente, às vezes eu me pergunto, quando é que eu, como pregador, quando é que os pregadores vão conseguir chegar nesse nível que esses grandiosos homens usados por Deus chegaram? A resposta está bem na nossa frente. Quantas vezes a gente se dedica a ler, a estudar, a pensar no que está escrito aqui? É esse o segredo. E Paulo ora para que a igreja seja edificada no conhecimento de Deus. Eu tinha tanta coisa sobre isso para falar, mas eu queria ficar só com isso. A vida com Deus não é para você sentir arrepio, não, tá? A vida com Deus é para você conhecer a Deus. E você só conhece a Deus mergulhando nas páginas da Escritura. Charles Spurgeon dizia assim: visite bons autores e bons livros, mas more na Bíblia. More na Bíblia. Senão a gente não conhece o amor de Deus. Senão a gente aplica o nosso entendimento naquilo que Deus é. Bom, gente, essa é a oração de Paulo. E eu gosto muito do final dessa oração. Porque o apóstolo Paulo, como eu já disse, tem certeza que Deus vai respondê-la. Ele fala no versículo 20: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E essa parte da oração é boa, né? A gente fala assim: eu sei que eu estou pedindo uma coisa para o Senhor, mas o Senhor pode me dar muito mais do que eu estou pedindo. Mas aqui eu quero que você preste atenção numa coisa. Da onde que Paulo tira a certeza de que Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos? Repare que aqui nesse versículo 20, Paulo não está pensando nos atributos de Deus. Mas Paulo está pensando em quê? Olha o que diz aí: conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, a igreja sempre está avançando. A igreja de Cristo sempre está triunfando. A igreja de Cristo sempre está caminhando e prosseguindo. Sempre. O poder dele opera por meio da igreja. E é exatamente por isso que Paulo tem essa certeza. Eu posso ver o poder de Deus na igreja. Eu posso ver o poder de Deus no lugar onde tanta gente diferente se une
para com o mesmo propósito: esquecer do que quer, do que pensa, do que sabe, e focar-se naquilo que Deus espera de nós pela palavra. Por isso, gente, em qualquer lugar onde você for, os frutos, as evidências da verdadeira salvação são sempre os mesmos. Sempre. Paixão pela glória de Deus, santificação, amor pela Escritura. E eu creio, Deus está fazendo isso. Deus está fazendo isso aqui. E Deus vai continuar fazendo isso aonde quer que a sua palavra seja pregada. Por isso, o grande propósito de Deus é a igreja. E porque Ele é o dono da igreja, a igreja não morre. E eu quero terminar contando um pouquinho da história da nossa igreja para você. No ano de 1979, a Igreja Presbiteriana Central de Itapeva completaria 100 anos. E nesses 100 anos, nenhuma congregação, nenhuma igreja nova havia sido plantada ainda. Então, o primeiro terreno no qual se pensou em plantar igrejas foi este lugar aqui, que naquela época se chamava Conjunto Habitacional Presidente Médici e que depois passou a se chamar Parque São Jorge. Foi comprado um espaço, um templo. É que, se você lembra de como a igreja era, a porta sempre foi ali, mas a igreja era assim. E agora ela passou por uma reforma, se eu não me engano, entre 2007 e 2009, mas a igreja era toda assim. Só que em 1979, foi lançada a pedra fundamental desse templo. Na época, o presidente do Supremo Concílio, que era o presbítero Paulo Breda Filho, esteve aqui, participou do culto que foi pregado, a palavra de Deus, inauguramos a pedra fundamental, só que a construção, por alguma razão, não foi para frente. A Igreja Filadélfia seria a segunda igreja presbiteriana de Itapeva, mas ela acabou sendo a terceira, porque o Jardim Maringá surgiu antes. Tem alguém do Jardim Maringá aqui? Aí, tá vendo só? Vocês passaram na nossa frente. Mas eles são a segunda igreja e nós somos a terceira, a Igreja Filadélfia. E a história da Igreja Filadélfia, gente, é cheia de, vamos dizer assim, sacolejos de Deus. O momento onde Deus agita as coisas e promove mudança. E para mim, é muito interessante pensar nisso, porque isso só prova uma coisa: a igreja não acabou. E a igreja não vai acabar, porque o dono da igreja é Cristo. É Cristo. E Ele continua fazendo exatamente isso aqui, enchendo a sua igreja da sua presença, fortalecendo a igreja com poder e dando compreensão a ela de qual é o seu amor, qual é a profundidade, qual é a altura. E é por isso que a gente pode celebrar o Senhor juntos, porque nós fazemos parte do mesmo ideal, se nós buscamos a mesma coisa. O que faz você ser parte da igreja de Cristo é exatamente isso. Essa é a sua oração pela igreja. É por isso que você busca a igreja, então seja bem-vindo ao grupo. Porque é isso que o Senhor faz com todos os seus filhos. E é isso que Ele vai fazer aqui e aonde quer que o seu evangelho seja fielmente pregado. Essa é a nossa confiança e é a confiança de Paulo. Amém?